He's present. The Master is here. We don't deserve this. We do not deserve this. We don't deserve this. Who am I to lose my father's house? Lift your hands to him, saints. There's miracles happening here, people of God. Lift your hands and receive your healing. Tremendous healing is happening. Hallelujah. Receive it now.
Shalom, gente. Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos fazer uma live com o meu mentor, o apóstolo Jefferson Neto, lá dos Estados Unidos. O apóstolo Jefferson Neto tem sido levantado por Deus como uma voz para pregar o avivamento verdadeiro nessa nação e em outras nações. Recentemente ele esteve aqui no Brasil, eu estive alguns dias com ele, e eu vi o avivamento acontecendo diante dos meus olhos, um avivamento de quebrantamento, de conversões, de curas, de milagres, de uma maneira muito pura, nessa frequência que você está sentindo aí agora, nesse exato momento, nessa mesma dimensão, nesse mesmo portal que já está aberto. E hoje eu vou receber aqui, sem delongas, porque a live ela cai, às 16 horas ela cai. Então eu vou receber aqui, sem delongas, o apóstolo Jefferson Neto. Eu quero que vocês recebam junto comigo com muita expectativa, para você entender como funciona essa frequência que nós podemos acessar, onde o Espírito Santo opera. Então deixa eu colocá-lo aqui já e vamos... Aguardando ele aceitar o convite lá. Espera aí, acho que deu errado aqui. Pronto. Prontinho. Shalom, meu apóstolo. Querido. Deus abençoe. Como é que tá? Obrigado por essa honra, da oportunidade de estar contigo aqui nessa tarde. Eu sei que o teu horário está cada vez mais comprometido. Sim, a honra é minha, rapaz. Você sabe, né? Desde lá de trás, quando nos conhecemos, e eu sempre tenho procurado atender seus convites, porque eu trato o seu ministério online como algo extremamente relevante. Então, para mim é um prazer. Não estou aqui apenas por causa da nossa relação, né? O que a nossa relação se tornou. Eu estou aqui por causa da relevância do que você faz. Amém. Glória a Deus. Bom ouvir isso. Então, meu apóstolo, eu vou te deixar falar à vontade, de vez em quando eu te atrapalho. Nós temos até 16 horas, né? Porque o meu Instagram, como ele tem essa conta limitada, né? Eu troquei de conta. Mas vamos falar então, fique à vontade. Amém. Qual a direção, mais ou menos, que você quer que caminhemos? Você só para eu poder... que eu tire os comentários ou deixe os comentários? Não, os comentários não me incomodam. Tá. Aliás, eles são até bons para poder, mais ou menos, dar para a gente o feedback, né, do que está acontecendo, né? Eu fiquei, assim, quando eu ouvi teu testemunho do arrebatamento que você teve, em que Deus lhe deu todas as orientações de como pregar o avivamento, do que se espera do avivamento, aquilo gerou em mim algo, porque a palavra avivamento ela acaba sendo banalizada na igreja. De tanto que se foi falado avivamento, nós paramos de esperar o avivamento, de viver o avivamento. E você começou a falar disso num tempo em que realmente esse assunto estava escasso, e o melhor é que quem te ouve falar se vê praticando avivamento. Porque é igual batalha espiritual. Eu que trabalho com batalha espiritual há muitos anos, eu sempre falei assim, eu gosto de pregar uma batalha espiritual que você sai da igreja e sabe praticar na tua casa. É uma coisa que é praticável. Não é aquela batalha espiritual cinematográfica que você fala, nossa, é muito impactante, mas não serve para nada. E tem muita gente que prega o avivamento dessa maneira, um avivamento tão poderoso, mas que eu não sei usá-lo. E eu vi lá na igreja que você pregou aqui em São Cristóvão, da maneira tão simples em que você conectou-se na frequência do Espírito Santo, e ao conectar-se na frequência, quem fez o trabalho já não foi mais você, foi o Espírito Santo. Exato. E foi muito bonito, foi muito puro, foi muito saudável. E eu queria que você nos ensinasse um pouquinho sobre essa frequência e sobre como fazer isso, né, no dia a dia. Amém.
Bom, deixa eu começar então com um texto bíblico que vai nos dar uma espécie de rumo, né, para aquilo então que a gente gostaria de abordar. Paulo diz algo em 1 Coríntios, verso 10, capítulo 14, verso 10 em diante, que em parte ignorado às vezes por nós, porque parece que está meio fora de contexto, mas quando você põe dentro do contexto atual, você vê que ganha uma dimensão. Ele diz assim, 1 Coríntios 14, 10 e 11. Ele diz, há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significado. Mas se eu ignorar, escute isso, verso 11, povo de Deus. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo. E o que fala será bárbaro para mim. Chocantemente, a palavra vozes que ele usa no grego é a palavra fone, P-H-O-N-E, que é a palavra usada no inglês para telefone. Né? É a mesma palavra, inclusive no inglês se escreve idêntico. Phone, T-H-O-N-E. Em português, telefone, né, com F. Mas vem da mesma raiz. E a palavra telefone, ou telefone, eu vou começar dessa forma para a gente chegar na parte que interessa. Deixa eu dar um exemplo. Se colocarmos o meu telefone e o seu telefone, e temos mais 103 pessoas aqui, e mais 103 telefones, um ao lado do outro, só vai tocar aquele telefone para o qual se ligou. Uau. Porque cada telefone tem uma frequência. Uau. Então, se eu conectar um aparelho de Bluetooth no meu telefone, ele pode ficar do lado do seu, que o seu não vai conseguir captar. Meu Deus. Porque aquele aparelho ele está conectado naquela frequência apenas. Então, a palavra phone, no grego, de onde vem a nossa palavra vozes, que Paulo diz lá, traduzido para vozes, onde vem a nossa palavra telefone, ou até a nossa palavra fone de ouvido, ela é uma palavra que tem a ver com o poder da frequência. Tá? Então, no verso 12, por exemplo, olha bem que loucura. No verso 11, onde ele diz, portanto, deixa eu voltar aqui no texto em português, porque eu lido com dois textos, né? Ele diz, mas se eu ignorar o sentido da voz, então agora mantenha a palavra fone ou a palavra fone em mente, onde aparece a palavra voz, tá? Então, ele está basicamente dizendo o seguinte, versículo 11, ele está dizendo, portanto, se eu ignorar o sentido da voz, a palavra sentido, pasme, é a palavra dunamis, de onde vem a palavra poder. Uau! Então, basicamente, ele está dizendo, se eu ignorar o poder ou a força da voz, então, o que ele está dizendo de fato? Ele está dizendo, se eu ignorar a frequência em que a voz é emitida. É isso que ele está dizendo. Então, agora, por exemplo, nós temos 115 pessoas ouvindo a minha voz e a sua. Por que elas conseguem ouvir o poder da minha voz agora? Porque elas estão conectadas na frequência do seu canal no YouTube, no Instagram. Uhum. É literalmente isso. Os algoritmos das redes sociais trabalham com frequências. Então, a pessoa entra no Instagram, ela tem lá, sei lá, 500 pessoas que elas seguem. Mas ela foi e clicou na frequência do seu canal e, por causa disso, elas conseguem ouvir a minha voz e participar desse debate.
Ok? Então, eu poderia seguir dando exemplos aqui, o que não se faz necessário, porque eu acho que já deu para entender o que eu estou dizendo. Antes de você entrar na linha de raciocínio, deixa eu te dar só uma palavra que eu vi que tem tudo a ver com o que você está falando. Quando Bartimeu grita. Quando Bartimeu grita. E o povo diz assim, Senhor, está todo mundo gritando. E Yeshua diz assim, não, mas teve um que gritou diferente. Eu ouvi um grito diferente. Então, será que Bartimeu conectou-se a uma frequência diferente de toda aquela multidão? Com certeza. Você sabe, se você tiver um medidor de frequência aí agora, e você ligar, você vai ver que a minha voz alcança uma frequência, a sua alcança outra frequência. Você pega instrumentos musicais e você toca vários instrumentos, cada um deles tem uma frequência. Yes. Literalmente, medida em hertz. Portanto, o fluir de qualquer ser vivo, incluindo plantas. Tem um vídeo aí na internet mostrando um cara que me parece japonês, que desenvolveu um aparelho capaz de ouvir a frequência emitida por uma planta. Ele conecta lá nas folhas e ele consegue produzir aquilo em forma de som. Então, tudo que está vivo produz algum tipo de frequência. Portanto, o Espírito Santo não é diferente. Então, vamos voltar um pouco ao texto aqui para a gente conectar agora a linha de raciocínio. O que Paulo está dizendo é o seguinte: existem muitas frequências no mundo, existem muitas fonês, muitas vozes no mundo. E se eu ignorar uma, eu me desconecto dela. A voz que vai soar mais alto para mim é aquela na qual eu me conecto. Existe uma coisa interessante, os morcegos, que é considerada a audição mais perfeita do mundo animal, é do morcego, né? É o morcego, depois vem as baleias e os golfinhos, ou golfinhos e baleias, não sei qual a ordem aqui. Mas os morcegos, as mães saem de uma caverna escura, eu estou falando de milhares e milhares de morcegos, eles saem para caçar, à noite. Né? Sangue, frutas, de acordo com a natureza do morcego. Quando eles estão voltando para a caverna, 10.000 morcegos voltando para uma caverna escura, sem nenhum foco de luz. E quando aqueles 10.000 morcegos entram na caverna, cada um emite um som numa frequência. Quando aqueles 10.000 emitem um som, os 10.000 filhotes que estão lá pendurados na caverna ouve e responde com outro som. A mãe ouve aqueles 10.000 sons e identifica de onde que está vindo o som do filhote dela. Fantástico. E ela continua emitindo o som, e os 10.000 emitindo sons, e os 10.000 filhotes respondendo. E cada mãe vai e posa exatamente do lado do filhote para poder dar a ele de comer. E são cegos, né? São cegos, todos eles. São cegos. E, além de cegos, estão no escuro. Então, eles são guiados por radiofrequência. Radiofrequência. Então, vamos aplicar isso agora ao que nos interessa. Tá? Eu tive uma experiência em 2007 ou 2008, mais ou menos. Depois eu tenho que conferir direitinho o ano. Mas foi aí, entre 2007 e 2008. Eu estive num evento do Benihim, uma cruzada do Benihim aqui nos Estados Unidos, dessas cruzadas de milagre que ele fazia. E normalmente, depois desse tipo de cruzada, normalmente ele faz um encontro de pastores na cidade. E aí fomos para a cruzada, sei lá, 15.000 pessoas lá num ginásio. Depois um encontro de pastores num hotel para 2.000 pastores. Lotado, 2.000 pastores de todas as confissões que você puder imaginar. E o Benihim estava nesse dia ministrando sobre a presença de Deus, sobre a manifestação da presença de Deus. E ele falando sobre as 3 dimensões da presença de Deus. Onipresença, a presença que traz júbilo e a presença que traz quebrantamento. É o 3º nível da presença. Essa é a presença do relacionamento.
A onipresença, ela está em todo lugar, inclusive é a presença que opera na salvação. Deus está em todo lugar. Ele salva em lugares mais absurdos que você imaginar, com pregadores e sem pregadores, porque ele é onipresente. Depois vem a presença que produz júbilo e traz poder. É a presença do Pentecostes. É a manifestação da glória de Deus ou da presença de Deus para preparar você para o serviço. Não é para gerar relacionamento, como muita gente pensa. Não, é preparar você para o serviço. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, o Pentecoste vem para gerar em você um obreiro, para gerar em você um serviçal, para te dar poder para atuar. Depois vem o terceiro nível da presença, que é a presença do relacionamento, a presença da intimidade. E ele estava falando sobre isso, e ele não chegou a essa conclusão toda até que aconteceu o seguinte: ele parou de repente, 2.000 pastores, ele parou, olhou assim para todos nós, eu estava na primeira fileira com meu filho. Ele olhou para a gente assim e falou assim: vocês não estão entendendo nada do que eu estou falando. Vocês estão me ouvindo com uma mente intelectual, e muitos de vocês aqui teólogos estão analisando a minha palavra e analisando teologicamente para ver se o que eu estou dizendo cabe dentro da teologia de vocês. Ele falou: vocês não estão entendendo. Eu vou ter que demonstrar para vocês o que eu estou dizendo. Eu vou ter que demonstrar para vocês poderem entender o que eu estou falando. Vocês gostariam de experimentar esse terceiro nível da presença de Deus? Quantos gostariam? E todo mundo, muito racionalmente, levantou a mão. Eu estava lá na frente, eu levantei a mão. Tipo, amém, sim, queremos. Ele falou: ok, então, Senhor, traz a tua presença neste lugar. Nesse tom de voz que eu estou falando. Nesse tom de voz. O que aconteceu? Em um segundo, é como se o teto do local descesse na cabeça de todo mundo. É como se o teto caísse, fizesse na cabeça de todo mundo. E a próxima coisa que eu lembro de mim é eu caído no chão com a cabeça debaixo da cadeira aos gritos. Meu filho Diego do meu lado, a mesma coisa. E aquela gritaria, aquele lugar virou uma casa de doido. E aí eu levantava a cabeça assim, eu estava bem na primeira fileira, eu levantei a cabeça assim, olhei para trás, estava o auditório, 99% do auditório no chão e todo mundo aos gritos. Pastores assembleianos, batistas, presbiterianos, metodistas, quadrangulares. E aí imagina, toda sorte de confissão que você puder imaginar. Todos foram esmagados pela presença de Deus de forma democrática. Todos! Uma experiência que eliminou teologia, eliminou soberba, eliminou racionalismo, eliminou exatamente tudo. E ficamos naquele estado ali por uns 30, 40 minutos. E só voltamos porque ele chamou de volta. Chegou um momento que ele falou: ok, gente, eu preciso continuar agora ensinando, por favor, voltem. E foi. E foi passando aquela angústia, e aí se você perguntar: ok, apóstolo, qual foi a sensação que você sentiu? A sensação que eu senti foi de morte. Meu Deus. Eu senti uma sensação de morte, de que eu ia morrer ali. A sensação que eu senti não foi de sair falando em línguas, pular, celebrar, dar glória, nada disso. A sensação que eu senti é: o Santo de Israel desceu aqui e eu vou morrer porque eu sou pecador. Eu entendi ali, pela primeira vez na minha vida, eu estou com 42 anos de ministério, foi ali que eu entendi pela primeira vez o que Isaías disse no seu capítulo 6. Uau. Ai de mim que vou perecendo. Sou um homem de lábios impuros. Eu entendi ali. E aí ele foi chamando todo mundo de volta e tal, enfim, continuou o sermão dele, o ensinamento e tal. Mas aí eu saí dali, rapaz, eu saí dali com a mão na cabeça falando: como que isto é possível? Como que alguém pode trazer a presença de Deus de uma forma tão devastadora, falando num tom tão normal e fazendo uma oração tão simplória e tão pura como aquela? Rapaz, eu não aceitava aquilo. Eu falei: não é possível. Como que aquilo é possível? Como que é possível? E eu dediquei os próximos, sei lá,
4, 5 anos da minha vida para orar ao Senhor e perguntar como que isso é possível. Porque até então, como que eu entendi a operação de Deus? Eu entendi a operação de Deus através de um grande esforço pentecostal da minha parte. Eu sou de formação pentecostal. Então, meu irmão, eu cresci assim. Deus opera quando nós somos muito pentecostais. E aí, meu filho, aprendi a pregar do jeito pentecostal. Com o passar do tempo, você desacelera um pouquinho, mas, meu irmão, era comigo mesmo. A presença de Deus está aqui, e Deus vai te pegar. Da glória, irmão. Celebra, porque a glória de Deus está neste lugar. Olha o fogo pegando, olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo, olha o fogo. Daqui a pouco o fogo começa a pegar no auditório, as pessoas começam a falar em línguas e vem aquela coisa maravilhosa. Eu cresci neste ambiente. Eu posso dar aula disso. Eu vim de lá. E aí, eu queria entender, aquilo não se encaixava no meu modelo de manifestação de glória de Deus. Uau. Eu estava completamente perdido. Eu falei, o que aconteceu naquele dia? E eu comecei a orar. Eu falei, o Senhor tem que falar comigo. Eu preciso que o Senhor fale comigo. Fale comigo, orando, 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 orando. Eu orei sem exagero, uns 4 a 5 anos. E o que acontece quando você começa a orar por uma mesma coisa anos e Deus não responde? Você começa a perder o entusiasmo. Você começa a perder perseverança. Não é verdade? Sim. E é o que aconteceu. No começo eu orava todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Sei lá, os 2 primeiros anos, todo dia eu orava, Senhor. E aí aquilo foi passando, eu orava 2 vezes por semana. Aquilo foi passando, eu estou orando 1 vez por semana. Aquilo foi passando, eu orava a cada 2 semanas. Orava quando lembrava. Quando chegou lá para, sei lá, quase 5 anos depois, eu já não orava mais tanto por aquilo. Aquilo meio que caiu no esquecimento. Aí eu lembro o dia que eu estava trancado no meu quarto de oração, ali na presença de Deus, o Senhor presente, aquela coisa e tal. Aí eu parei e falei assim, me veio à memória isso. Eu peguei e falei assim, poxa, Senhor, o Senhor nunca me respondeu. Por que o Senhor nunca me respondeu? Por que, Senhor? Aquilo é algo exclusivo entre o Senhor e Ele. Aquilo é para uma elite. Por que o Senhor nunca se deu ao trabalho sequer de me responder? Por quê? Eu fiz... Engraçado que essa oração desse dia não foi nem uma oração em busca de uma resposta. Ela era uma oração de reclamação. Eu estava dizendo para você, poxa, tipo, eu estou decepcionado. O Senhor não se deu ao trabalho de me dar uma resposta. Quando eu acabei de fazer esta oração, a presença de Deus encheu o quarto ainda mais. E o Espírito Santo falou comigo, pois eu vou te responder hoje. Eu vou te dizer por quê, o que aconteceu naquele dia e por que eu respondi daquela forma. E aí o Senhor começou a me discipular ali naquele dia e me dar o entendimento do que aconteceu. A primeira coisa que ele me disse, ele falou, o que você viu naquele dia é a junção de 2 coisas. Uma profunda intimidade que ele tem comigo e a frequência certa do meu espírito que ele encontrou. E aí ele falou comigo, se você quiser viver a mesma coisa, você vai ter que mudar o seu padrão, a sua forma de me buscar, você vai ter que intensificar a sua busca para você poder aprender a identificar a minha frequência e para você desenvolver comigo uma intimidade que me faça responder quando você orar. Uau, meu Deus. Uau. Engraçado, Ricardo, que nesse dia eu não tinha percebido no momento, mas nesse dia estava nascendo uma nova dimensão de comunicação entre eu e Deus, que eu só fui me dar conta depois. Porque nesse dia o Senhor conversou comigo de uma forma que ainda eu não tinha experimentado. Nesse dia, a presença dele encheu o quarto e ele começou a me falar coisas de frases inteiras. Você sabe que Deus é sucinto. Sim. Deus responde com uma palavra, ou um suspiro, ou um vento. Ele responde, porque ele é muito poderoso. Hein? Um vento vale por um livro, desbloqueia dentro. Pronto. E o centurião de Cafarnaum entendeu isso. Ele falou, não, o senhor ir lá em casa nunca. Diga uma palavra. Uma palavra resolve. Ou seja,
seja, o cara entendeu. O cara falou, esse cara é muito poderoso, esse cara faz o que quer. Precisa ele sair daqui andando até na minha casa? Não. Por favor, ele pede, não precisa nem de duas, uma palavra, o cara entendeu. Então, nesse dia, eu bati papo com Deus. Deus conversou comigo de uma forma que eu ainda não tinha experimentado na minha vida. E ele começou a me explicar as coisas, ele me deu as diretrizes. Eu falei, ok, então eu vou começar a buscar. E comecei, então, um processo diferente de busca intensiva com Deus, que levou também mais alguns anos. Porque aí vem de novo o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte, são muitas vozes. Então, quando você se coloca em oração, daí vem a importância do soaking, de você se colocar na presença de Deus em silêncio. Em silêncio. Eu costumo dizer que tem 3 níveis de oração, né? Eu ensino pouco sobre isso, eu confesso. E eu ensino pouco por isso, porque poucos estão preparados para isso. 3 níveis de oração. O primeiro nível é aquele em que você fala sem parar. O segundo nível é aquele que você fala em línguas. E o terceiro nível é aquele que você não fala nada. É aquele que você fica em silêncio. E em silêncio, você aprende a finura da frequência do Espírito. E essa sensibilidade que o Moisés descreveu muito bem na live de ontem, né? Essa coisa que você procura com detalhe. E você sabe que os canais digitais hoje, eles são ainda mais precisos do que... Porque naqueles rádios antigos, você ia, passava para lá, passava para cá, mais ou menos ali pegava, ok. E às vezes vinha meio que chiando e tal, mas pegava, ouvia bem a sua programação. Hoje em dia, não. Hoje em dia é 103.1 é uma rádio. 103.2 já é outra rádio. 103.3, ponto 4, ponto 5, ponto 6. Ou seja, a finura da frequência é muito intensa. É muito fina. E essa sensibilidade não se constrói da noite para o dia, se constrói com tempo e com investimento. E a palavra tempo eu não tenho como colocá-la em letras mais garrafais. O tempo que você passa na presença de Deus vai determinar a sensibilidade da precisão da frequência. É tempo. Aliás, como tudo na vida é uma questão de tempo. Você pega um músico que toca eximiamente um instrumento. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Ah, esse cara começou a tocar ontem, é isso? Não, de jeito nenhum. Você pega um músico exímio, cara, casado com o instrumento. Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? A vida inteira ele toca. Esse cara gastou tempo nesse instrumento. Porque ele conhece as frequências todas desse instrumento. Ele sabe como extrair exatamente o máximo do instrumento, porque ele gastou tempo com o instrumento. E você sabia que o instrumentista ele não gosta de tocar no instrumento do outro? Não. Pode ser a mesma marca, o mesmo modelo, mas o instrumento do outro não tem as pequenas ranhuras, não tem os pequenos detalhes, não tem do dele. Yes. Então, eu gastei os próximos anos todos assim. E em 2003, portanto, um pouco antes de eu ter essa experiência com o Benihim, eu fui arrebatado a um lugar, e nesse lugar eu cheguei e encontrei com uma pessoa. Não posso dizer que é um anjo, era uma pessoa. Encontrei com uma pessoa, e essa pessoa permitiu que eu visse em volta. E quando eu vi em volta, ele falou assim, você agora vai voltar, porque daqui a alguns anos o Senhor vai te trazer de volta neste lugar. Isso foi em 2003. Quando foi em 2020, eu voltei neste lugar, que é a experiência de arrebatamento que todo mundo sabe. Tá? Então, deixa eu voltar agora um pouquinho antes. Em 2017, eu tive uma experiência com Deus. Eu estava trancado no closet da minha casa.
E eu orava nesse lugar, eu gostava, porque era um closet grande e as roupas ali meio que abafava a minha voz e tal, era um lugar que eu gostava de orar. E nesse dia que eu estou orando nesse closet, a presença de Deus encheu o lugar e o Senhor falou comigo: eu estou te preparando para realizar o que eu te prometi há muito tempo atrás. Eu vou começar a realizar na sua vida o que eu te prometi. Isso foi em 2017. De lá para cá, eu comecei a passar uma série de experiências, todas elas de discipulado, porque aí mudou minha comunicação com Deus. Eu perguntava coisas para o Senhor, ele me respondia com toda a clareza que você puder imaginar. E isso começou naquele dia da tal oração, mas isso se intensificou com o meu investimento em relacionamento com ele. Feedback. Quando foi em 2020, eu estive no céu. E quando eu estive no céu, qual foi a primeira coisa que eu vi? Depois que eu passei por aquele ambiente inicial, passei um paredão de vidro, primeira coisa que eu vi, qual foi? Uma árvore que emitia uma frequência. Era uma árvore multicolorida e multiesverdeada, e essa árvore tinha ovelhas e cabritos nos seus galhos, que depois eu não entendi o que significa, eu não vou entrar nisso agora. Mas essa árvore, ela emitia uma frequência. Ela vibrava e era uma frequência. E quando aquela frequência chegava no meu peito, não era no meu ouvido. Quando ela chegava no meu peito, eu ouvia um som, uma adoração. E aquilo me enchia de um sentimento de algo que eu não consigo descrever. É uma espécie de fortaleza, me dava uma fortaleza. Que depois eu entendi, quando eu cheguei lá nos Arcos, onde eu tive um encontro com o Senhor, eu fui entender depois que aquela árvore estava me preparando para o encontro. Aquela frequência que vinha da árvore e que enchia o meu coração, estava me preparando para não desmoronar quando eu estivesse diante do Senhor. Porque a menos que haja algum tipo de proteção do Senhor para você se encontrar com ele nesse nível, você não dá conta. João foi para o chão, desmoronou. Daniel não foi nem o Senhor inicialmente, foi um anjo, e ele se esborrachou no chão. Jacó saiu mancando, e poderíamos citar aqui casos e casos em que o Senhor apareceu para algumas pessoas, ou o Senhor, ou um anjo em glória. Que disse, ai de mim, que vou perecendo. Isaías, que achou que ia morrer, e por aí vai. Ezequiel, que também foi tido como morto, e por aí vai. Então, aquela árvore, aquela frequência, depois, quando eu voltei da experiência, o Espírito Santo começou a me dizer coisas, e uma das coisas que ele disse foi isso. Primeiro, eu estava do lado do Senhor Jesus, ele do meu lado direito, e eu ouvia em frequência, eu ouvia a voz dele, e eu ouvia ao mesmo tempo a voz do Espírito Santo. São duas vozes diferentes. Uau. Nesse dia eu vi a clareza da diferença das vozes. São duas vozes. Duas vozes diferentes. Tanto que quando o Senhor Jesus me mostrava algo que eu não entendia, que eu questionava na minha mente, o Espírito Santo falava. E eu tinha a impressão, quando Jesus falava, ecoava aqui dentro. Quando o Espírito Santo falava, eu tinha a impressão que ele estava falando aqui atrás. Sabe esse fundinho aqui? Uhum. Eu tinha a sensação, não estou dizendo que é, gente, é uma sensação. Eu tinha a sensação que ele estava com a boca aqui. Que ele estava falando aqui nesse fundinho atrás da cabeça. Porque a coisa ecoava aqui, lá no fundo da cabeça. E quando o Senhor Jesus falava, aquilo ecoava aqui dentro. Ele vibrava e a voz ecoava aqui dentro. E eu consegui, naquele dia, identificar as duas frequências. Eu consegui identificar as duas frequências. Hoje, quando eu estou ministrando, eu sei exatamente quando o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando ele diz algo, ou quando ele dá uma ordem. E eu sei exatamente quando o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, diz algo ou dá uma ordem.
O tom das vozes é diferente. E aí vem a importância de entender isso. E a voz dos anjos também é diferente, porque eu também sei exatamente quando o meu anjo ministerial diz algo para mim. Exatamente. Então aqui vai. Escutem. Jesus é comparado a um leão, o Espírito Santo é comparado a uma pomba. Qual dos dois que você assusta mais facilmente? Ei, meu amor. Vem cá com o vovô. Vem cá. Aqui, meu netinho. Aqui, que coisa fofa. O netinho do vovô. Seu lindo. Vai lá com a vovó, vai. Vai lá, seu lindo. Vai, quem assusta facilmente é a pomba. Quem nós assustamos facilmente. Ok, então aqui vai. Aqui está a importância. Primeiro, o Espírito Santo é o agente do avivamento. O Espírito Santo recebeu de Jesus a incumbência de cuidar da igreja. É o Espírito Santo que está ativamente na terra cuidando da igreja. Sendo assim, a frequência do Espírito Santo é a frequência com a qual eu preciso ter a maior intimidade. Quando você está lidando com o Senhor Jesus diretamente, meu irmão, ele é leão. Ele é leão. Ele foi cordeiro, agora ele é leão. Ele não vai se sacrificar de novo. Já passou a fase do sacrifício. Fez o trabalho. Agora ele está rugindo. Ele é leão. Tenta peitar Jesus para você ver o que dá. Uma rosnada dele arranca a sua cabeça. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é pomba. Jesus disse, se você pecar contra o Espírito Santo, você está acabado. Peque contra mim, peque contra o Pai, que você vai ser perdoado. Mas não faça isso contra a pomba, contra o Espírito Santo. É como se, e agora eu preciso que as crianças saiam da sala, porque eu vou falar coisa agora para adulto. É como se o Espírito Santo fosse indefeso. Frágil. É como se ele fosse frágil, indefeso. E Jesus está dizendo, não se metam a besta com ele. Eu defendo. Porque a natureza, é o caráter dele. Você imagina um todo-poderoso, um ser todo-poderoso, que é delicado, que é humilde, que é simples e que é tímido. Uau. Meu Deus. Ele não vai entrar onde ele não for chamado, ele não vai invadir o espaço de ninguém, ele não vai operar o que você não quer, ele não vai intervir naquilo que você quer que ele esteja do lado de fora, não vai. Então a frequência do Espírito Santo, entre a frequência do Pai, a frequência do Filho e a frequência do Espírito Santo, a frequência do Espírito Santo é a mais tênue de todas. Porque devido à sua natureza, devido à sua fragilidade, eu estou colocando entre aspas, por isso eu pedi para as crianças saírem da sala, por causa da sua fragilidade, a sua timidez, Sua fragilidade você... proposital, melhor dizer assim, sua fragilidade proposital, que tem a ver com a natureza dele. Você já ouviu falar num animalzinho chamado Badger? Badger. Não. Depois coloca aí no Google, coloca B-A-D-G-E-R. É um animalzinho. Ele é desse tamanhozinho assim, ó. Olha aqui. Ele é desse tamanhozinho assim. Ele parece um raccoon. Parece um raccoon. Esse animal, ele é mais agressivo do que um elefante. Eita! Ele enfrenta manada de leões. Aí. Tá aí. É esse bichinho aí. Ele enfrenta manada de leões. Ele é considerado o animal mais sem medo do mundo animal. Ele não tem medo de nada nem de ninguém. Uau. Ele come aquele king cobra. Já elefante, você chega num circo, você encontra um elefante domesticado, um animal daquele tamanho,
é o animal mais gentil que você pode encontrar no reino animal. Um elefante. Um animal daquele tamanho. Você já viu uma baleia quando ela Deixa eu cruza com mostrar isso nada? aqui, que vai mostrar bem o que você falou aí, ó. Olha aí. É isso aí, ó. É isso aí. De bonzinho ele vira uma fera, né? É isso aí. É. Tem vídeos do YouTube com ele atacando leões. Meu Deus. Por que eu estou usando essa comparação? Para você entender. Um elefante é um ser gentil. Quando ele está lá no habitat natural, claro, ele desconhece o ser humano. Mas domestica um elefante, ele é um ser gentil. Então, o Espírito Santo, a natureza gentil do Espírito Santo, não está em conflito com a sua onipotência, onipresença e onisciência. Então, essa frequência é uma frequência que precisa ser buscada intensamente. Intensamente. Porque como o Espírito Santo tem o poder de te esmagar com a ponta do dedo dele, porque ele é onipotente, ele tem o poder de te esmagar com a ponta do dedo. Ele é poderoso demais se ele não fosse gentil. Então, o que acontece? Você precisa desenvolver uma comunhão com ele, uma intimidade com ele, para que você comece o processo de identificação dessa frequência. Apóstolo, pode falar, você termina. E essa frequência, ou o encontro dessa frequência, é o segredo da operação de milagres do Senhor em qualquer lugar, em cultos, ou seja lá o que for. É exatamente a aplicação do que Paulo está dizendo aqui sobre a frequência em 1 Coríntios capítulo 9, capítulo 14, versículo 9. É a mesma coisa que ele está dizendo. Descobriu a frequência do Espírito, começa a investir nela. Então, quando eu estou ministrando, por exemplo, não só eu, você pode pegar aí todos os homens da história que foram usados por Deus numa certa dimensão, e alguns não têm mais vídeo, lógico, está muito lá atrás, mas pelo menos alguns de um tempo para cá, que você ainda encontra vídeos, como William Branham, como Oral Roberts, como Morris Cerullo, Benny Hinn, Catherine Kuhlman, Reinhard Bonnke, todos esses que marcaram a história pela potência da operação de seus ministérios. Smith Wigglesworth e vários outros. Você vai encontrar, você vai descobrir que todos eles operavam numa frequência parecida, uma frequência semelhante, porque eles descobriram, aprenderam a identificar a frequência do Espírito. Então, o meu ministério hoje é um ministério baseado na busca e no exercício dessa frequência. Por isso que eu costumo dizer, encontro dos sedentos não é uma conferência. Não vá ao encontro dos sedentos esperando uma conferência ordinária. Dia tal prega fulano, dia tal prega ciclano, tal hora fala Beltrano, então uma pausa tal hora, aí não sei o que tal hora, aí vem fulano de tal, aí vem o apóstolo Jefferson, então e ministra nessa hora. Isso não existe no encontro dos sedentos. O encontro dos sedentos é uma busca pela frequência do Espírito, para que ele possa manifestar a glória de Deus. Ninguém conhece a glória de Deus como o Espírito de Deus. Paulo diz que ele conhece as profundezas de Deus. Então, a igreja, se me perguntar qual é a característica desse avivamento, alguém me perguntou esses dias atrás numa live, qual é a diferença desse avivamento para os demais avivamentos que o senhor pesquisou? E a minha resposta é muito simples. Esse avivamento, a característica desse avivamento é uma busca, é um reencontro com a frequência do fluir do Espírito. O Senhor quer que a igreja redescubra a frequência da sensibilidade espiritual. Nós perdemos isso como igreja. Nós nos tornamos fazedores de cultos. Meu Deus. É isso que nós nos tornamos. Muito pior do que apenas ser religiosos. Meu Deus. Nós nos tornamos profissionais em fazer culto. Nós somos capazes até de escrever grandes compêndios explicando liturgia de culto. É o famoso, eu chamo de o culto ao culto. O culto ao culto.
E sem Deus, sem a presença de Deus, sem milagre, sem operação de poder, sem aquilo que Paulo diz, evangelho é demonstração de poder. Por isso, os cessacionistas são fruto disso. A igreja se perdeu de tal forma que os milagres desapareceram. Então veio os cessacionistas e diz, não, milagre foi para aquela época, hoje em dia não mais. Mas não porque Deus parou de operar, é porque nós perdemos a frequência dele. Tem que ter uma justificativa para o fracasso. Uma justificativa para o fracasso. Então, pode falar. Você estava falando da pombinha, eu uso uma analogia quando eu falo do Espírito Santo, que é a seguinte, geralmente quando nós vamos numa praça de centro de cidade, assim, sempre tem um banquinho que os velhinhos sentam para jogar farelinho de pão pro pombo. Ninguém joga farelinho de pão, o pombo vai lá, come, e é muito bonitinho. Só que jogar farelo pro pombo qualquer um faz. Só que tem um ou outro daqueles velhinhos que quando senta na cadeira, antes dele jogar farelinho, o pombo já pousa na coxa dele. Já pousa no ombro, já pousa na cabeça. Por quê? Porque aquele homem está tanto tempo ali fazendo o trabalhinho dele de se relacionar com os pombinhos, que os pombinhos já entendem que ele não é ameaça, pelo contrário, que ele é segurança, que ele é alimento, e cria essa conexão. Então é uma coisa que você não conquista do dia para a noite. Eu estou aqui no avivamento, estou jogando farelo para o pombo. Não. Você precisa e outra coisa, você não conquista da noite para o dia, e você precisa ter coragem de fazer um pacto com ele, com o espírito, com a pomba, de que você não vai priorizar nada, não colocar nada antes dele como prioridade. Quando eu sou convidado para ir ministrar em algum lugar, que os meus secretários aqui combinam os detalhes, uma das coisas que eu peço para eles dizerem é o seguinte: eu só vou se o pastor da igreja confiar em mim a ponto de me entregar liberdade absoluta a partir do momento que eu pegar o microfone. E isso significa que eu tenho a liberdade para liberar músicos, para aceitar ou não o grupo de louvor, escolher no grupo de louvor quem que eu quero que continue. Isso significa que eu tenho o direito de mandar gente descer do altar. Isso significa que eu tenho o direito de trocar a primeira fileira, porque isso aí talvez seja um assunto para outra live. As pessoas que se assentam na primeira fileira, elas afetam a sua frequência. Sim. Tá? Propositalmente ou inocentemente. Não importa, elas afetam. Principalmente aquelas pessoas que ficam ali te analisando, que não estão ali para adorar, elas ficam ali, às vezes, te confrontando ou te analisando. Essas pessoas contaminam a frequência. A primeira fileira deve ser ocupada sempre por adoradores. Sempre. Da segunda para trás não importa, mas a primeira fileira sempre por adoradores. Gente quebrantada, gente incendiária, gente que já está mais próxima da frequência. Exatamente. Eu fui ministrar numa igreja uma vez, e os pastores do ministério estavam todos sentados na primeira fileira. E eu fui, eu estou vendo aquela interferência, eu estou vendo aquela coisa, o Espírito Santo não fluía, e eu parei tudo e falei, vocês, por favor, saiam todos dessas cadeiras e fiquem do lado ali. Tirei todos das cadeiras, mandei todos irem para o lado da igreja. Porque o que eu conquistei em Deus, apóstolo Ricardo, eu não colocarei em risco por amor a ninguém. E por amor a nada. Nem por amor a dinheiro, nem por amor à fama, nem por orgulho. Por nada. Eu perco qualquer coisa, mas eu não aceito perder o que conquistei no Senhor até esse dado momento. Então, quando eu estou ministrando, os músicos que estiverem no altar têm que ter humildade no coração. Porque se eu tiver que mandar parar, eu mando parar. Se eu tiver que mandar parar, eu mando parar. Se eu tiver que mandar baixar o volume, eu mando abaixar. Se eu tiver que mandar aumentar o volume, eu mando. Se eu tiver que falar não cante, eu digo. Porque eu tenho um único objetivo ali. É atrair a glória de Deus. E o único no ambiente que sabe como fazer isso é o Espírito Santo. E ele é pomba. Ele é pomba. Uma pessoa fora da frequência. Uma pessoa. Se é um momento que o Espírito Santo quer
suavidade e sensibilidade. Você tem um guitarrista fora da frequência e você não tem coragem de mandar ele parar, o Espírito Santo se retira e fica você e o guitarrista. Apóstolo querido, infelizmente nosso tempo acabou, né? Porque como essa minha conta de Instagram é uma conta nova, eu tinha uma outra maior, né? Eu troquei, e a conta nova tem limite de tempo de live, então vai cair daqui a 4 minutos. Desde já quero te agradecer pelo seu tempo. Esse conteúdo vai para o YouTube porque vai ser um manual para muita gente. Eu estou vendo como é que o povo está impactado aqui. Eu quero pedir vocês que não seguem o apóstolo Jefferson Neto, que o sigam, porque ele é a voz do avivamento que Deus tem levantado, uma referência para pastores e para líderes. Quem quiser me seguir também, tem muita coisa nova que eu vou colocar aqui todo dia. Vai ser um prazer que vocês me sigam. E eu preciso avisar, apóstolo, que nós teremos um evento de avivamento e milagre aqui no Rio de Janeiro. No dia 26 de agosto, eu aluguei um hotel de alta qualidade aqui, para 400 pessoas. E vai vir gente do Brasil todo. Já tenho inscrição de vários lugares do Brasil. Então, é um evento chamado Prophetic Day Avivamento. Eu sei que aí na América fala Prophetic Day, mas o pessoal entende melhor Prophetic Day, né? O dia profético sedentos. Nós vamos fazer, vai ter ativação, vai ter impartição, transferência, vai ter cura, vai ter palavra, vai ter frequência de Deus. Então, o pastor William, que vai estar comigo aqui amanhã na live, vai falar também lá. Então vai ser um evento, gente, que você, independente do lugar do Brasil, é aqui na região dos Lagos, do Rio de Janeiro. Fácil de chegar. Para quem vem de avião é fácil, para quem vem de ônibus é fácil. É um lugar turístico, tem praia, tem comida, tem tudo de lindo aqui. E é um evento de um dia inteiro, de 9 da manhã até as 8 da noite. Vai ser uma explosão na região dos Lagos. Eu quero convidar você a participar. É apenas R$200 a inscrição no primeiro lote, depois vai aumentar. Então, se você quiser saber mais, o meu WhatsApp está no link da bio aqui. Você apresenta, fala comigo no WhatsApp. Se não conseguir falar no WhatsApp, fala no direct. Mas eu prefiro no WhatsApp. E apóstolo, fica à vontade aí. Eu tenho mais 2 minutos e meio. Eu queria só dizer que eu tentei espremer dentro desse espaço um ensinamento que toma horas. Tá? Esse ensinamento ele é feito em etapas, não é? Em etapas. O ano que vem eu vou fazer um evento para pastores no Brasil, porque o Espírito Santo falou comigo agora, dessa vez agora, indo ao Brasil, o Espírito Santo falou comigo que eu vou ter que ensinar isso para os líderes, para os pastores, porque o Senhor não quer que o mover do Espírito seja algo localizado. Meu Deus. Não há como, eu vou repetir, não há como você operar numa dimensão de milagres, prodígios e maravilhas, como tem acontecido no nosso ministério, sem que você aprenda a lidar com a frequência do Espírito. Então isso precisa ser ensinado. Então ano que vem nós vamos promover um evento assim, que eu vou anunciar no momento certo. Então o que eu tentei fazer aqui foi espremer dentro do tempo um ensinamento que leva horas e horas. E espero que tenha ajudado. Eu sei que tem sempre uma lacuna ou outra que fica vazia, mas eu desejo que tenha sido abençoado. Queridão, muito obrigado. Também quero informar a sua audiência que nós temos a nossa live hoje às 19 horas. Eu e o apóstolo Moisés Mendes, que esteve ontem aqui contigo. Essa live será no nosso YouTube, Facebook, Twitter e Rumble, né? Ela passa em vários lugares ao mesmo tempo. Então quem quiser entrar no YouTube, Jefferson Neto Oficial, a nossa live vai ser às 19 horas lá com o pastor apóstolo Moisés Mendes. Tá bom? Você, na qualidade de mestre, e eu te entendo, fica aquela sensação de que não falei tudo que eu queria falar. Mas na qualidade de audiência, foi maravilhoso. E eu, pessoalmente, eu estou terminando a live com vontade de buscar muito mais do que eu já busco, vontade de cair no chão buscando a presença de Deus. E eu acredito que eles também estão. Então, valeu muito a pena. Muito obrigado, meu apóstolo. Obrigado, queridão. Deus te abençoe.